Agora vamos falar do fluxo dos contratos atípicos. O que é isso? São aqueles contratos que não são tão facilmente padronizáveis. Então ele tem uma padronização menos fácil, tem mais exigências específicas, e nesses contratos atípicos eu estou supondo que diante dessa menor padronização, onde você tem escape para entendimentos diferentes, você possa ter eventuais contestações de quem foi vencido no processo licitatório. Então, o início da situação é muito parecida, de forma que o SUAPS ele vai convocar os diversos fornecedores de produtos ou serviços, e o SUAPS iria divulgar o vencedor para supostamente fazer o contrato. Só que nesse caso aqui, o fornecedor N, ele contestou, ele não concorda com aquilo por conta de alguma determinada situação, ele está questionando o porquê. Então, toda vez que tivesse uma contestação, já deveria existir uma malha para que esses órgãos reguladores já tivessem um holofote. Opa, vamos ouvir o que é que esse fornecedor N tem a se manifestar, e principalmente qual é a resposta da comissão que vai analisar o caso. Então, supondo que esse fornecedor N contestou, o próprio SUAPS daria ciência de forma automática ou até periódica para os diversos entes. Então, seja os tribunais de contas, as controladorias e o Ministério Público já teriam, olha, teve contestação aqui. É claro que não precisa dizer que um auditor lá do Tribunal de Contas ele vai ficar olhando um por um, mas ele vai ter lá uma ferramenta onde ele faça uma possibilidade de conferência, seja de uma forma geral, seja de uma forma detalhada. Então ele teria consolidado todas essas informações. Então, a justiça também, se ela tiver a necessidade de obter essa informação, porque o fornecedor N ele pode ter feito algum tipo de reclamação administrativamente, mas ele pode ter recorrido à justiça também. A justiça pode dizer, olha, me coloca uma luz aqui, eu quero saber do que está acontecendo. A justiça também, por demanda, atuaria. Então, uma vez que todos esses entes já estão com o conhecimento, essa própria central de compras, lá do SUAPS, ele faria uma distribuição automática, não dirigida, automática para servidores. E esses servidores, se a gente estiver, por exemplo, falando do governo federal, poderia cair para qualquer servidor do Brasil, porque é tudo online, não precisaria ser relativo. Um serviço contratado pelo governo federal para ser operacionalizado em Pernambuco, o servidor não precisa estar em Pernambuco, ele pode estar lá em Brasília, pode estar, sei lá, no Rio Grande do Sul, pode estar em São Paulo, pode estar, o governo federal. Então, os servidores teriam uma distribuição automática. Observe que, mais uma vez, a gente está falando de que essa distribuição ela não tem nenhuma preferência por servidores específicos, e ela não possibilita que o contratante tenha um acesso para saber, olha, quem está cuidando desse assunto é fulano de tal, vamos procurar o fulano de tal. Esse acesso do fulano de tal não apareceria, pelo menos nessa fase agora, para o contratante. Só depois de resolvido tudo aquilo é que poderia ser divulgado a questão do resultado. Então, nessa convocação dos servidores, o próprio servidor ele convocaria os interessados. Então, ele poderia chamar não só os interessados que são o vencedor e o fornecedor que está contestando, como também do próprio órgão de controle que precisa também se manifestar. Dali sairia algum tipo de resultado, e o bom é que isso seja de uma forma muito mais sucinta, muito mais objetiva, sem que esteja aquela imensidão de textos a serem digitados. Então, dessa oitiva e de toda essa apuração, espera-se que seja rápido. O próprio servidor ele já decidiria pelo provimento ou desprovimento. Desses casos de provimento ou desprovimento, ainda caberia algum tipo de recurso, onde se houvesse algum tipo de recurso, a convocação não seria mais daquele servidor, e sim de uma comissão, talvez, sei lá, de 3 pessoas, que necessariamente precisariam ser diferentes daquele servidor original. Essa comissão, aí sim, de posse da análise de tudo que foi apurado, poderia inclusive solicitar informações
adicionais e daí decidir sobre o provimento e o desprovimento. Mas a intenção é que essas coisas não tem aquelas dezenas ou centenas de páginas para poder você sair. Não, vamos ser objetivo. Você que quer contestar, diga o que é que está errado. Essa questão daquele linguajar muito grandão, não sei o que, deixa lá para a justiça. Mas administrativamente, vamos colocar uma objetividade para poder a gente apurar e conseguir uma forma mais rápida de fazer a contratação e posteriormente o pagamento devido. Então, poderia acontecer o prosseguimento da condição inicial. Se houver o prosseguimento da condição inicial, significa que o vencedor realmente vai ser mantido como o vencedor. Ou então, uma reprovação da condição inicial, de forma que haveria uma recomendação aos delegados, aqueles contratantes, para que eles aperfeiçoem os requisitos. Ou seja, o próprio sistema ele cuidaria de melhorar a si mesmo. Ou seja, se na modalidade da contratação existiu uma fragilidade que propiciou aquele tipo de contestação, é como se o sistema dissesse, olha, nas próximas vezes você precisa tomar cuidado com isso para deixar a coisa cada vez mais clara. E esse aprendizado de uma situação em Pernambuco precisaria ser reportada de uma forma consolidada, não precisa ser por operação, mas, por exemplo, mensalmente, esse enriquecimento que foi necessário, por exemplo, para Pernambuco, precisaria ser divulgado para os diversos órgãos para que tomem cuidado a respeito disso, porque a contestação que aconteceu em Pernambuco poderia supostamente acontecer em outros estados para que a gente vá cada vez melhorando. E aí, uma vez que tenha sido acatado aquele recurso do fornecedor N, a licitação será apurada segundo aquele mesmo critério aperfeiçoado, e aí aquele fornecedor N pode vencer a licitação, mas pode ser que quem venceu seja o fornecedor 2 e por aí vai. Vamos verificar. Os delegados, eles vão atestar, delegados que eu estou falando, são as pessoas que receberam a atribuição de algo, não é delegado de polícia não, viu? Eu estou falando, os delegados, eles atestam recebimento parcial e ou em desconformidade dos requisitos. Porque aqui eu não estou mais falando de contratar quem vai entregar. Eu estou falando agora de uma outra etapa. Já contratamos o fornecedor fulano de tal. Mas na hora do cara entregar, o cara não entregou tudo. Ou então ele entregou em desconformidade com os requisitos. O sujeito está lá buscando e o SUAPS ele teria algum tipo de contestação e solicitação do pagamento, porque uma coisa importante também no SUAPS é que ele possibilite que aquele que foi prejudicado no seu recebimento, ele faça a solicitação e a reclamação do não pagamento no prazo e ele obtenha algum tipo de informação. E mais do que isso, as contestações de não pagamento no prazo também iriam para os órgãos controladores, para que eles tomassem ciência de uma eventual anomalia no que se espera que fosse o procedimento de pagamento daquelas questões. Então, uma vez que ele está dizendo, olha, eu estou reclamando aqui porque eu tinha 2 dias para receber, entreguei e não recebi. Então, tanto os delegados como agentes delegados que eu estou falando, como aquele vencedor do certame, eles vão atuar nessa contestação para verificar, olha, os delegados podem dizer, você não recebeu porque você não entregou o que se pediu. Você não recebeu porque você entregou, ou então recebeu a menos porque você entregou parcialmente. Ou então dizer, você recebeu a menos porque você entregou tudo, mas entregou fora do prazo e aí já foi abatido uma penalização automática desse tipo de situação. Então, atuaria nessa contestação tanto o vencedor quanto aqueles delegados, de forma que o SUAPS também daria ciência aos diversos órgãos, como eu já falei, de forma que os tribunais de contas, controladorias, Ministério Público e a Justiça por demanda, ela poderia acionar, o SUAPS vai acionar a central de compras, que vai, por sua vez, distribuir para servidores. Esses servidores, eles vão atuar na segunda parte da aquisição, da contratação, que é justamente para verificar
não é mais para saber quem foi que ganhou aquela contratação, e sim aquele que ganhou, por que é que não recebeu ou por que é que recebeu a menos. Então, mais uma vez, seria ouvido os interessados e também os órgãos de controle que eventualmente podem se manifestar. Se alguém da controladoria, se alguém do Ministério Público, alguém do Tribunal de Contas quiser se manifestar, pode também, isso é uma coisa opcional, se ele se manifestar dentro do prazo em que aquela oitiva ela esteja acontecendo. A oitiva dos interessados precisaria ter um tempo, não pode se prorrogar por tanto tempo. Então, essa oitiva dos interessados deve acontecer o mais breve possível. Da mesma forma que antes explicado, pode-se decidir pelo desprovimento ou pelo provimento. Aquilo pode gerar também um recurso, de forma que, de uma forma muito parecida com a anterior, o recurso seria distribuído não para um servidor, e sim para uma comissão, tudo isso feito de uma forma automática. O resultado disso pode dar um desprovimento ou um provimento, só que nesse caso aí, ó, entre o desprovimento, as procuradorias elas poderiam verificar eventuais danos e aplicar eventuais multas por descumprimento das obrigações contratuais que gerarem prejuízo ao poder público. Observe que nessa questão que a gente está falando, o suposto fornecedor ele não recebeu o que precisava pelo fato de que ele não cumpriu o que estava acordado. Ele está exigindo que a parte do governo pague, mas ele ele prejudicou filosoficamente a população pelo fato de que ele não cumpriu o que precisava cumprir. Claro que a oitiva pode justificar, sei lá, teve uma inundação, alguma catástrofe, algum fato, um terremoto, um tsunami, alguma coisa, aí precisa ser avaliado isso, mas o importante é que as procuradorias poderiam supostamente verificar a imposição de multas, a imposição de algum tipo de penalidade para o descumprimento daquelas questões. Se ocorreu o provimento, vai ter o prosseguimento da condição inicial, de forma que pode ser convocado o segundo colocado ou haveria também um comando de liberação para pagamento, ou seja, para o pagamento aquele vencedor. Então, a depender da situação, se o camarada ganhou aquele recurso, ele ganhar o recurso não significa que ele vai ganhar a licitação. Ele conseguiu dizer que aquele não é o ganhador, mas aí aplicaria novamente e poderia ser convocado o segundo colocado, ou então, se foi prosseguido, mas decidiu que aquele sujeito estava com a razão, ou seja, você está me dizendo que não entregou as coisas completamente, mas eu entreguei. Isso que você está me exigindo, poder público, não estava escrito, não. Logo, se não estava escrito naquela contratação, você não pode me exigir. O que é que aconteceria? Aí, nessa apuração do servidor, verificaria, opa, realmente não foi exigido. Então, já que ele entregou numa mercadoria com especificidade um pouco diferente, mas que a gente não tinha colocado no detalhamento, então libera para pagar, ou integralmente, ou então somente o que estava faltando para aquele vencedor. Se houve uma reprovação da condição inicial ou uma demanda por pagamento, haveria uma recomendação aos delegados para ajustar os diversos pagamentos. O contratante, por sua vez, teria algum tipo de apuração de responsabilidades dos servidores, dos delegados, que retardarem injustificadamente o pagamento a servidores. Porque nessa questão que eu falei, algumas vezes, claro que há exceção, tá, pessoal? A regra são pessoas de boa fé. Mas pode ter aquele sujeito que está dizendo, não, eu já passei tanto tempo recebendo, sei lá, caixa de uísque ou favores, o que danado for, eu vou fazer o seguinte, eu tinha 2 dias para pagar, mas o sujeito pode dizer, não, eu vou aguardar aqui para o cara entrar em contato. Primeiro, que o cara que ganhou não vai ter acesso ao liberador. Mas mesmo que tivesse, o fato dele ter liberado depois, supostamente, ninguém está vendo, mas ele recebeu a caixa de uísque uma semana depois e ele liberou. Mas ficaria no sistema que ele fez o pagamento fora do prazo. E aquela situação de anomalia do cumprimento das obrigações
por parte do governo e também daquele servidor, poderia fazer com que ele fosse acionado a responder pelas suas ações e omissões. Por que eu espero que o resultado, quando a gente aderir essa questão dos swaps, consiga fazer com que o nosso dinheiro renda muito mais? Porque a facilidade para que outras pessoas concorram pode estimular a competição, e essa competição ela é muito saudável. A padronização, sempre que possível, ela vai facilitar para que aconteça uma compra unificada. Lembra aquele caso que eu falei das compras de Pernambuco, São Paulo e tal e tal e tal? Comprando de uma forma unificada, tem uma grande chance de se conseguir um preço cada vez menor. A interveniência automática do sistema, de forma que essa interação entre contratante e contratado, ela não acontece de uma forma direta, isso seria a regra, e se acontecesse algum tipo de contato, seria sempre de uma forma transparente via sistema, e o servidor que se comunicasse com algum contratante fora do sistema, aquilo poderia acarretar algum tipo de penalidade, precisaria normatizar esse tipo de situação também, de forma que o contato de privado e público não aconteceria facilmente, porque ele nunca sabe quem é que está avaliando aquela questão. Somente quando depois que sai aquela situação. E mesmo que ele pegasse um servidor que tem um comportamento anômalo, ele só termina sendo prejudicado se der o resultado errado de um servidor que foi designado automaticamente, mas depois observe que no recurso já é distribuído para uma comissão com 3 outros servidores. Então, essa questão de perseguição e favorecimento provavelmente não aconteceriam com a adoção desse tipo de situação. Só que a obrigação de pagar em dia, que está embutido com essa questão da contratação via swaps, ela, por parte da administração federal, pode estimular que muita gente que hoje em dia não tem condição, não tem estímulo para vender para o poder público, eles também se sintam estimulados a aderir de uma forma muito facilitada. O swaps ele precisa ser fácil e talvez até intuitivo para que faça uma venda de determinada coisa. Quem sabe existir até alguns módulos simplificados para a venda de determinadas coisas que são representativas e excessivamente padronizáveis. Por que não? Para facilitar ainda mais. Esse tipo de situação que eu falo dos swaps, ele termina repercutindo de uma forma indireta em outras coisas. Porque isso poderia, e na minha opinião, deveria ser feita para qualquer compra do poder público, e até agora eu só tinha falado do poder executivo. Deveria ser feita qualquer aquisição do poder legislativo e judiciário também através dos swaps, para verificar que essas situações elas precisam serem otimizadas. Então, claro que existiria a necessidade de fazer algum tipo de gestão, algum tipo de convencimento para que ocorra algum tipo de aderência, para que o poder público entenda a si mesmo que ele, apesar de ter a separação dos poderes, eles terminam sendo uma coisa só, que filosoficamente na Constituição está dito harmônicos e independentes entre si. Os gestores de cada poder executivo, legislativo e judiciário, também manteriam a sua autonomia. O swaps ele não vem tirar a autonomia. Você vai ter a gestão daquele recurso sem problema nenhum. Vai continuar tendo a independência, resguardando o equilíbrio que já está estabelecido na nossa Constituição. Então não é para que o poder legislativo e judiciário enxergassem os swaps como um fator de ameaça. Meu Deus, estão querendo botar a mão aqui no dinheiro? Não. O que é de um, o que é dinheiro do outro é do outro, e por aí vai. Não existiria uma mistura nessa confusão de situações. Agora, o importante também, nesse caso, é que se defina quem é que vai ser o fiscal do fiscal. Porque é necessário que se faça uma ampliação do controle, por exemplo, gastos do judiciário. Normalmente, quem poderia fazer algum tipo de fiscalização seria o quê? A Justiça.
Mas a justiça, ela pode atuar de uma forma positiva contra si mesma, mas é necessário até filosoficamente que as compras do judiciário de alguma forma fiquem disponibilizadas de uma forma fácil, de uma forma intuitiva, para algum tipo de avaliação por outros poderes, pelo poder legislativo, pelo poder executivo, acionando o Ministério Público e por aí vai. E por fim, por fim não, que eu ainda não cheguei no final, mas além disso, uma coisa muito importante era que essa filosofia de aquisição de produtos e serviços, ela mudasse um pouco a respeito dessa questão das emendas. Então observe que hoje em dia existe a liberação de emendas. Tome 5 milhões para você gastar com alguma coisa. Mas como assim 5 milhões? Você já sabe que a obra vai custar 5 milhões? Então a solicitação de eventuais aplicações de dinheiro público pelos parlamentares ao Poder Executivo não deveriam se refletir a dinheiro, e sim a projetos. Eu tenho o projeto de que se faça alguma coisa na minha cidade. Esse é que é o projeto. Esse é que é o projeto. E não 5 milhões. Porque quando você coloca 5 milhões, não, a minha emenda é 5 milhões. E se o valor der mais? E se der menos? O que é que acontece com isso? Então você vê que essa profissionalização na gestão dos recursos, ela termina não acontecendo. O ideal é que cada parlamentar tivesse algum tipo de projeto que precisa estar formatado em acordo com aqueles órgãos que estariam envolvidos demandando aquilo, para que eles supram aquela informação. Então aqueles delegados que eu falei, agentes delegados, que alimentam o SUAPS com as suas demandas, lá teria também um campo de dizer, olha, isso aqui é demanda do deputado, senador fulano de tal. Poderia ter, porque não tem essa discussão política, né, de liberação, mas a liberação não seria de dinheiro, é de verificar, opa, tem dinheiro para aqui e haveria liberação, pronto, você vai construir aí essa obra aí desse hospital, do que danado for, a compra de um equipamento de ambulância, o que danado for, mas não de dinheiro. Porque inclusive embutido nesse conceito tem um detalhe, tem algumas prefeituras que às vezes não tem nem projeto, mas ele precisa gastar aquele dinheiro sob pena de, em não o fazendo, no outro ano o recurso vinha até menor. Eu já ouvi falar nessa história, não sei se isso é verdade. Então todo esse conceito precisaria mudar radicalmente. O SUAPS, ele pode ser uma mudança completa nessa forma de a gente tratar com o dinheiro público e dessa distribuição dos valores, seja por parte de demanda dos políticos, seja ao longo dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E essa plataforma que eu falei para vocês do SUAPS, ela de alguma forma, ela é um embrião para algo que vocês vão ver em outro vídeo, que é um negócio chamado SUDEPS, que é um sistema unificado de divulgação e exportação de produtos e serviços. Agora é quando você começa a perceber por que em algum momento eu falei da NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Porque do mesmo jeito que o fornecedor de produtos e serviços, ele tem condição de avisar ao governo que ele dispõe daqueles produtos a serem vendidos, o SUDEPS observaria uma plataforma de alguma forma muito parecida em relação à estrutura de conhecer qual é o material que está disponível para a venda, porque o SUAPS é para aquisição interna. O SUDEPS é para divulgação e venda para o comércio exterior. Os dois de alguma forma se relacionam entre si. Por que eu digo isso? Porque o governo, ele facilitaria para que tivesse muito mais empregos se ele, várias pessoas estão participando desse processo licitatório para eu comprar. Mas várias pessoas poderão participar de uma venda lá na China. Claro que isso tem um monte de questões logísticas, de burocracia, mas o que importa é que o usuário que tem um sapato para vender, que ele possa, inclusive lá no SUDEPS, fazer um cadastro. Mas eu nem quero falar tanto do SUDEPS, porque você vai me ouvir falar um pouco disso no vídeo a respeito disso. Então, nesse caso, como você está visualizando aí, as empresas elas vão cadastrar e divulgar os seus produtos e serviços.
O governo toma ciência de que você vende e quando ele está precisando comprar algo que você vende, você vai tomar ciência. Mas o SUDEPS, ele não está para o governo, ele está para divulgar ao mundo. E o cara que vende sapato, ele nem está sabendo mexer com despacho, não sei o que, ele entende é de sapato. Ele entende é de sapato. Nós sabemos que ele vende sapato. Vamos tentar facilitar para que ele consiga remeter para coisa que ele não fala chinês, não fala russo, não fala alemão, não fala inglês, não fala francês, nada disso. Para que a gente tenha essa facilidade. Então, o SUAPS, ele pode ajudar o desenvolvimento do SUDEPS. Então, quando se fizer um determinado pagamento, o sistema, à medida em que aquele determinado órgão vai consumindo recursos que estão disponíveis a ele, o próprio sistema vai apropriando a despesa ao órgão e ou à unidade federativa respectivos, diminuindo os valores residuais disponíveis do orçamento de cada um. Eu estou dizendo isso porque o gestor pode dizer, poxa, mas tem demanda disso. O gestor tem que ter facilidade para dizer, olha, eu tenho recurso tal, fora esses de custeio, de aquisição rotineira, dessas coisas que precisam mensalmente ou bimestralmente alguma coisa, ele precisa saber muito rapidamente, olha, já foi pago isso, logo o dinheiro que tem disponível é isso. E ele ter algum tipo de autonomia para ir liberando, olha, dá para comprar isso, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, à medida que o dinheiro vai sendo cada vez mais efetivo, o próprio administrador ele vai notando, puxa, está dando para realizar cada vez maior quantidade de coisas. E a população vai ter sentido o quão bom vai ser receber tantas coisas que ele não estava acostumado a receber. Quando a gente estava falando daquela burocracia para poder aderir a uma contratação no poder público, nessa questão de aderência ao SUAPS, existiriam alguns pré-requisitos para os fornecedores de produtos e ou serviços. Então, eles precisariam estar habilitados a participar do processo licitatório. Então, naquelas exigências atualmente existentes, seria muito importante que o próprio poder público já buscasse online tudo que seja possível buscar online, e se tiver alguma coisa errada, para o usuário que foi inabilitado, que ele tenha a resposta muito clara, vá procurar a instituição fulano e tal. E talvez até existir um link que remetesse para algo que possa, em alguns casos, ser resolvido online. Se for algo que não seja online, que ele fosse remetido especificamente para o endereço daquele órgão no município onde aquela empresa ela está sediada, para o cara não ficar procurando saber onde é que ele resolve o problema dele. Sempre que possível, online. Quando não, que ele saiba exatamente qual é o andar, se possível ter telefone, e-mail, alguma coisa, tudo para facilitar que as pessoas tenham facilidade para se regularizar e se habilitar para um processo licitatório. Nesse pré-requisito, toda pessoa que tem a pretensão de vender, seja para o governo ou lá no futuro para o mundo através do SUDEPS, ele tem que necessariamente aderir ao domicílio eletrônico que vai promover aquele tipo de comunicação. E nessa questão seria utilizada, por questão de segurança, a utilização de certificado digital e ou procuração para acessar tanto o SUAPS como o SUDEPS, mas o SUDEPS é assunto para outro vídeo. A gente poderia discutir se poderia ser utilizado o acesso via gov.br, mas isso também é uma coisa a ser verificada nos casos de selo prata ou ouro, mas isso é uma coisa de maior detalhe. A mensageria do domicílio eletrônico do governo, ele seria o meio oficial, ágil e barato de comunicação entre o poder público e os fornecedores. Ou seja, a qualquer momento, se teve uma determinada contratação, uma abertura de uma contratação, de uma licitação, chega um e-mail para o cara para dizer, olha, dá uma olhadinha lá no SUAPS, porque tem coisa lá que pode ser que seja do seu interesse, pode ser que você tenha coisa para vender. Opa, eu vi. Então era muito importante que a própria apresentação do que vai ser contratado de caneta, por exemplo, naquele exemplo que eu falei, que ele fosse facilmente remetido para o preenchimento daquilo de uma forma intuitiva, de uma forma muito mais rápida.
E essa mensageria seria uma ferramenta para que os órgãos de controle solicitem informações adicionais acerca dos processos licitatórios. Lembra aquele prazo que a gente falou das oitivas dos interessados, seja na parte da defesa, seja na parte do recurso? Então, essa comunicação sempre precisaria acontecer de uma forma oficial através do domicílio eletrônico. Então, o próprio SUAPS ele já disponibilizará uma gama de informações consolidadas e ou detalhadas a fim de agilizar, simplificar e desburocratizar o acesso às informações, promovendo uma maior transparência. Quanto mais a gente coloca luz, aquela luz vai trazer a visibilidade necessária para que aquelas pessoas comprometidas com o poder público se sintam vigiadas e se sintam também com a alegria de serem reconhecidos, de que na sua gestão houve algum tipo de sabedoria para o bom uso do dinheiro público. Tudo funciona de uma forma muito linda, mas a gente sabe que em algum momento pode ter algum tipo de fornecedor que tem algum tipo de comportamento anômalo, onde terminou sendo entregue um produto ou serviço, mas existiam defeitos ocultos. Não possibilitaria, por exemplo, que se verificasse aquilo. O material utilizado não foi identificado como de péssima qualidade muito facilmente. Só ao abrir, sei lá, um saco de café é que se descobriu que aquele café, na verdade, era uma embalagem falsificada de alguma coisa. Isso eu só estou especulando. Então, deveriam existir penalidades para fornecedores, tanto aqueles inadimplentes, no sentido de que foi contratado e não entregou, como aquele que teve um comportamento equivocado na entrega do produto e serviço, colocando como prejuízo para o Estado e para a população. Por quê? Porque já se gastou, entregou o dinheiro a ele e o que se esperava obter não foi obtido. Então, esgotado o prazo máximo sem a entrega dos produtos, o sistema automaticamente convocará o segundo colocado. Então, o segundo colocado, ele vai ter devolvido para aquele segundo colocado o prazo inicialmente concedido ao vencedor. E o fornecedor que foi inadimplente, que imotivadamente descumpriu com a sua parte, ele ficaria impedido de participar de um novo processo licitatório por um prazo determinado, que eu nem sei que prazo seria esse razoável, e também arcaria com algum tipo de pagamento de multas contratuais. Então, é uma coisa a ser definida. Se haveria, por exemplo, se eu digo que o sujeito tem que entregar produtos e ou serviços no dia 25, eu não sei se o ideal é que a gente dê uma margem, sei lá, de 2 dias, para dizer, olha, você tem que entregar até o dia 25, mas se você não entregar no dia 25, entregar no dia 26 ou 27, você vai entregar ainda, não vai ser desabilitado, mas você vai receber a menos pelo fato de que você vai ter uma multa contratual. Ou então, se o melhor caminho seria dizer, olha, você tinha até o dia 25, não cumpriu não, nem adianta mais você mandar mercadoria nenhuma. Você vai precisar participar de um outro processo licitatório quando você tiver passado por aquela carênciazinha. Agora vamos chamar o segundo. Só que o segundo não estava nem sabendo que ganhou. Então ele precisa também de um tempo para entregar. Isso são coisas a serem definidas que eu nem sei qual seria o melhor dos caminhos. Quando a gente falou de multa contratual, em algumas situações poderá ser sujeito também o mau fornecedor ao pagamento de perdas e danos à administração numa ação que será iniciada pelos representantes da administração. O encaminhamento dessa demanda seria feito pela Central de Compras em determinados casos específicos. Poderia ser acionado também pelo Ministério Público, Tribunal de Contas. Aí eu nem entendo do papel de cada um deles nesse determinado cenário que eu estou imaginando com algum tipo de déficit. Porque nem sei se cabe a eles também atuar contra o particular, mas isso é uma coisa para depois. Quando a gente fala de contrato de construção civil ou então contrato de grande porte, como eu já falei antes, seria necessário um detalhamento das condições do pagamento em relação à fase de entrega da obra, sempre prevendo que o resíduo do valor de aproximadamente 25% do total da licitação só pode ser pago depois da entrega completa da cocada do coco do coqueiro.
não pode fazer esse acolchambrado. Então deveria ter alguma normatização para dizer, olha, a gente, se tiver na fundação, a gente só vai pagar, sei lá, 10%, 5%, o que danado for. Aí o sujeito pode dizer, não, mas aqui a fundação é mais sofrida, proporcionalmente vai ser mais. Mas olha, essa é a regra do jogo. Você só vai aderir se você então tiver uma folga para você suprir isso, mas essa é a regra. Eu vou pagar 10% do valor total, quando você me entregar isso, 40%, sei lá, 60%, 80% e por aí vai. Tá? 75% e o total. Mas o importante é que a gente não corra o risco do sujeito ir recebendo pela obra de construção civil e que aquele recebimento desproporcional termine alimentando o mau comportamento dele, abandonar uma determinada obra. É necessário também que haja um detalhamento completo, muito mais rico do padrão construtivo que se pretende, evitando nomes genéricos, sem sentido ou com alto grau de subjetividade. Por exemplo, um piso de alto padrão. Um piso de alto padrão não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. O poder central ele vai precisar orientar e cadastrar de forma detalhada por produto, utilizando-se de sua equipe técnica de engenheiros para os parâmetros e requisitos mínimos exigíveis, e qualquer alteração no padrão gerará alertas ao poder central. Eu estou dizendo isso porque se o poder público estiver, vamos dizer assim, que a grande corrupção ela sempre está nessa questão das grandes obras. Questão de aditivos em obras de construção civil ou obras de grande porte, elas precisam gerar como se fosse um farol vermelho para as autoridades que estão envolvidas, para que a gente pudesse fazer um melhor controle em relação a isso. E para isso acontecer de uma forma mais facilmente verificável, existe a necessidade de haver algum tipo de padronização, e esses requisitos precisariam constar em diversos campos a serem observados, a depender da especificidade de cada tipo de contratação. Existem algumas contratações que são melhor preço e técnica. Então, nesse caso, haveria necessariamente a escolha de uma equipe multidisciplinar que analisaria as ofertas e conteria algum responsável técnico do poder central, assim como membros daquele agente delegado que solicitou aquela obra. Ambos escolhidos aleatoriamente. Então, o corpo técnico não necessariamente precisaria ser daquele agente delegado, pode ser de um outro. Ah, mas aquele outro que foi selecionado aleatoriamente, mas ele precisa entender as especificidades de quem está solicitando aquilo, não é? Claro que sim, mas aquele entendimento precisa acontecer entre quem está fiscalizando e quem está demandando. Essa é a filosofia para que a gente evite aquela contaminação desse tipo de relacionamento. Outra coisa importante, se tiver obra contratada em regime de urgência, de vez em quando a gente vê contratação em regime de urgência, ela precisa estar motivada, e toda obra contratada com urgência também geraria faróis de comunicação e de alertas para as diversas entidades que são representativas, porque é essa questão da urgência que ela termina dizendo, olha, eu que normalmente costumo pagar, sei lá, R$1.000 no metro quadrado, ou sei lá, alguma coisa, agora eu vou estar pagando 1.800. Opa, mas não estranhe não, é porque é regime de urgência. Quem vai fiscalizar precisa saber, mas por quê? É urgente por quê? Precisa saber dessa questão. E essa questão de urgência, ela muitas vezes não é a mesma coisa, mas muitas vezes está associada com uma determinada situação. Olha, ela é urgente pelo fato de que ela tem alto poder de geração de incômodo geral. O que é isso? Vamos supor que dê um problema, se fosse aqui na cidade do Recife, dê um problema muito sério na Avenida Agamenon Magalhães, que ela é talvez a avenida principal daqui do Recife. Mas aqui a gente precisa resolver isso porque aquilo deu problema no trânsito geral, repercute para tudo que é lugar. Aí, por conta disso, vai ser uma contratação de urgência. Mas só que nesses casos de urgência e que tem alto poder de geração de incômodo, estaria muito associado à necessidade de
trabalhadores em trabalho ininterrupto, em dia, noite, final de semana, feriado, mas elas precisam estar justificadas. Opa, essa obra precisa ser feita o mais rápido possível. Quanto mais eu demorar, menos o trânsito ficará normalizado, gerando um caos para todo mundo. Lembra aquela figura que eu mostrei lá do Japão? Pois é. Então, uma situação como essa poderia justificar: olha, você não estranhe, normalmente uma obra custa isso, mas eu estou pagando um pouco mais porque ela tem esse regime de urgência. Mas observa que se a agilização na contratação for rápida e efetiva para você pegar essas pessoas que prestam serviço de construção civil, até na obra de urgência, muita gente ia tomar conhecimento. Até na de urgência, a gente não precisaria pagar esse preço tão absurdo, esse sobrepreço. Entendeu? Agora é quando eu peço para você lembrar daquela notícia lá do Japão. Então, para que aquilo aconteça, aquela contratação, o próprio contratante daquele tipo de contratação, que normalmente enseja um pagamento um pouquinho maior, vai exigir do executor da obra que coloque lá no canteiro de obras, de uma forma muito visível, painéis atestando essa contratação, em que conste também um telefone ou e-mail para denúncias de descumprimento, porque a população poderia verificar: olha, essa obra aqui, ela foi feita com urgência, o poder público está pagando mais caro, era para ter gente trabalhando aqui de forma ininterrupta, mas eu passei aqui de madrugada, não tinha ninguém trabalhando, passei aqui no domingo e feriado, não tinha ninguém trabalhando. Ah, mas eu não sei o que fazer. Na própria placa tinha que ter telefone e e-mail para fazer esse tipo de situação. Imagine o quanto que até os telejornais poderiam fazer uma matéria chamando a atenção para esse tipo de descumprimento. Eu estou dizendo isso porque o fiscal daquele agente delegado, que é daquele órgão, ele não vai ficar 24 horas por dia, 7 dias na semana, verificando aquilo. Mas o usuário do serviço, ele poderia atuar como fiscal. Vai ter gente passando naquela avenida Agamenon Magalhães o tempo todo e as pessoas poderiam ver se tinha gente ou não. Se tiver um mínimo, por exemplo, de 10 pessoas trabalhando à noite, na plaquinha tem que constar isso. Isso é muito importante para que o povo se sinta um agente participador da destinação do seu dinheiro de uma forma muito mais assertiva. Os demandantes daquela obra de construção civil deverão manter uma equipe habilitada a prestar esclarecimentos adicionais aos possíveis fornecedores que estão querendo contratar. Olha, eu recebi aqui a informação de que você quer contratar para construir um hospital, mas olha, eu estou com dúvida disso daqui. Antes de eu fazer o meu orçamento, eu preciso que você me diga: olha, vocês precisam disso, para poder ter aquela resposta. Então, caso eles sintam a necessidade, os demandantes poderão aperfeiçoar o detalhamento e cada mudança no detalhamento vai ser comunicado mediante algumas informações complementares que vão chegar para aqueles que estiverem interessados. Então, nesse caso, possíveis fornecedores que enviaram suas propostas antes, tinham 2 que estavam pensando em participar, por exemplo. O primeiro, ele nem se ateve a um detalhe e ele já deu o seu orçamento. O segundo percebeu: olha, vem cá, você vai precisar disso. Aí o cara lá do órgão disse: já que vai precisar disso, então o meu preço é tal. Aquele cara que está demandando e esclareceu algo que não estava muito claro, vai comunicar pelo domicílio, vai chegar para todo mundo. Aquele cara do A percebeu: meu Deus, eu dei um preço de 1.000, mas com esse detalhe que ele falou, 1.000 não dá para eu fazer não, 1.100. Ele ainda vai poder alterar o seu valor. Ele só não vai poder alterar depois de passado um determinado limite. Para a compra de equipamentos hospitalares que demandarem alteração de instalações prediais e ou elétricas, assim como capacitação de pessoal, devem ser alertadas lá no SUAPS, que cobrará dos demandantes, em tempo oportuno, a contratação dos serviços adicionais em tempo adequado. O SUAPS, por ter um controle baseado na NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, reconhecerá essas situações e exigirá que o demandante não deixe de preencher esses campos. Eu estou dizendo isso porque quem está dizendo que precisa do equipamento de raio-x de alguma coisa, quando ele for colocar determinados equipamentos,
O SUAPS ele tem que já alertar: ô meu caro, você está pedindo esse equipamento de raio-x. Assinale aqui, é um campo obrigatório. Você vai precisar de obra lá naquele hospital. Você vai precisar da capacitação, né? E aí ele vai marcar. Então, quando for feita aquela contratação, no preço da contratação já vai estar dizendo que é necessário que aquele fornecedor do produto do raio-x, por exemplo, ele já habilite um determinado curso a uma pessoa de direito. Se existe uma necessidade de reforma daquele imóvel, aquilo já ativaria uma outra contratação que seria para uma obra porque o equipamento cirúrgico seria do pessoal que vende material cirúrgico. Agora, a obra seria para obras de construção civil. Então, a contratação já dispararia também por consequência de uma pequena licitação para contratar aquela reforma daquele imóvel. Entenderam? Tudo para que aquele equipamento caro que foi adquirido, ele realmente tenha condição de passar na porta e que possa funcionar. Que aquele imóvel ele tenha as adaptações necessárias para ser instalado. E uma vez que foi instalado, que aquela empresa que vendeu venha e dê o suporte necessário para que o usuário possa se utilizar daquele equipamento. Lembra que eu tinha falado a respeito de aditivos, né? Aditivos, mas será que ainda vai ter aditivo? Claro que vai ter, porque eventualidades podem acontecer, pode ter inundação, pode ter 10 milhões de coisas. O que a gente busca é diminuir essa possibilidade de aditivos contratuais, mas o bom detalhamento é para tentar prevenir, mas nem sempre vai ser possível. Existe uma sugestão que eu nem sei se é viável, no caso de grandes obras, é que vinculado àquela prestação dos serviços esteja associado necessariamente ou não, a depender, precisa verificar isso, a contratação de um seguro que seria uma decisão dos agentes delegados. Ou seja, eu detalhei o máximo que me era possível, para você saber do que te aguarda como prestador de serviços lá de construção civil. Mas alguma coisa pode dar. Mas se der errado, o poder público não vai arcar com aquilo, porque vai ter um seguro. Seria um outro motivador para que não existissem aditivos. O prestador de serviço ele estaria de alguma forma acobertado. Qualquer aditivo ele precisa estar motivado e vai acionar a comunicação de gestores e dos órgãos de controle. Então, qualquer alteração de escopo por parte da contratante, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, paralisações e atrasos ocasionados por parte da contratante ou prorrogação de prazos, essas questões vão estar disponíveis para que todo mundo tome ciência e acompanhe a evolução disso. Existem contratos de longo prazo, que existe algum tipo de fornecimento mensal. Então, nesse caso, se existir algum tipo de necessidade de aditivos, eles precisarão acarretar encerramento do contrato de fornecimento e realização de uma nova licitação. O sistema sugerirá ao demandante do delegado a redução do prazo do contrato. Vamos falar um português mais claro. Vamos supor que uma determinada prefeitura ela solicitou o fornecimento de alimentos de uma forma mensal. Durante todo o ano de 2030, ele está o fornecimento de alimentos, sei lá, para algum órgão. Quando aí a empresa ganhou, ela está fornecendo. Quando chega lá para o mês de junho, a empresa diz: olha, esse contrato não atende mais, eu não consigo mais ganhar dinheiro com isso. O preço aumentou bastante. E isso pode acontecer mesmo. Claro que pode acontecer. Só que quando ele solicitou um aditivo naquele contrato, a sugestão, num caso como aquele, é que não, tudo bem, eu já notei que você não está de má fé, subiu tudo, mas aí eu não posso ficar gerando um aditivo por conta disso. Você vai participar sem penalidade nenhuma, fica sabendo que você vai, por exemplo, deu esse problema no mês de maio. Você, no mês de maio e junho, eu vou manter isso, porque existe um determinado contrato, mas você já vai poder participar sem penalização nenhuma de um contrato de fornecimento de julho a dezembro, sem problema nenhum.
tudo para não estimular essa questão da existência dos aditivos. Lembra que eu falei na habilitação dos contratantes? Eles precisam estar habilitados a contratar. Mas só que aquela pessoa que estava habilitada no seu cadastramento lá no SUAPS, ele depois de um certo tempo ele pode estar desabilitado, ele ficou impedido por algum motivo. Então, uma ou duas vezes por ano, ou então a cada ato de participação de uma licitação, o próprio sistema, mas não era o importante, não era que essa validação só acontecesse na data de apuração dos vencedores, e sim quando ele mandasse as suas propostas, porque se ele manda as propostas e a gente verifica online que ele tem algum tipo de pendência, ele diz, opa, eu mandei, mas eu não estou habilitado não. Eu posso correr quanto tempo para me regularizar? Sim, se você mandou antes, você regulariza, normaliza tudo e aí termina conseguindo resolver aquele tipo de problema. Então, seria importante que periodicamente, eu não sei com que frequência, o próprio sistema verificasse se as condições originais que habilitaram anteriormente aquele fornecedor, se ainda permanecem para que ele continue contratando com o poder público. No caso da necessidade de qualificação técnica, seria necessário, talvez, apresentar uma comprovação de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira junto aos delegados. Então, estes delegados eles só pedirão no caso de existência de pré-condição para a contratação de determinados produtos e ou serviços. Por exemplo, vamos supor que a gente está querendo construir, eu vou exagerar só para você captar o que eu estou querendo dizer. Ele quer contratar para construir um estádio de futebol e chega um microempreendedor individual que só pode ter no máximo um empregado. Então são algumas questões que envolvem o porte, a capacidade financeira, a capacidade técnica de ter profissionais específicos que garantam que o seu quadro de pessoal é suficiente para abarcar e participar de uma licitação de tamanha complexidade e de tamanho porte. O SUAPS ele vai buscar ao máximo as informações junto aos órgãos que já detenham essas informações que eu já falei da habilitação, demandando por exceção aos fornecedores quando subsistir necessidade de esclarecimento adicional. Então a intenção, o sonho, que eu não sei se é viável, é que o sujeito não precise anexar documento nenhum. O máximo que o poder público possa interagir entre si para verificar, olha, eu quero buscar lá nesse órgão, o que me interessa é saber, olha prefeitura, está tudo ok? Olha bombeiro, está tudo ok? Olha Ministério do Trabalho, está tudo ok? Olha Receita Federal, está tudo ok? É para buscar alguma coisa. Ah, não está ok? Aparece lá o link para o camarada consertar ou o endereço de onde ele deve procurar, a depender da comparação do seu endereço, de seu estabelecimento com a cidade, a localização mais próxima daquele órgão que ele precisa resolver, no caso de não poder ser resolvido online. Então, a intenção é que o SUAPS ele ofereça o máximo de soluções para que aquela apresentação de documentos e esclarecimentos eventuais seja feita de uma forma remota, a fim de padronizar e também agilizar a obtenção de informações. Além disso, deveriam existir rotinas de auxílio para os gestores e usuários. Então, com base no controle dos processos, recebimentos, prazos e obrigações, o SUAPS vai gerar como se fosse uma agenda do dia para aquele sujeito que está precisando gerir. Então, vou falar um português claro. Vamos supor que o determinado gestor de um determinado hospital, vinculado ao Ministério da Saúde, sei lá, alguma coisa, chegou a liberação da verba. Opa, já pode ser contratado. Olha, já foi aberto o processo licitatório. Ou então o delegado, agente delegado, o responsável por atestar que o produto chegou no hospital, já atestou que chegou e chegou ok. Surge para aquele diretor, seja para aquele diretor financeiro, um alerta. Olha, você que acabou de entrar no computador, não faça outra coisa antes de garantir o pagamento daquele fornecedor. Não faça outra coisa sem tomar conhecimento disso. Então, é como se o sujeito não conseguisse entrar no SUAPS, no módulo de gestor, sem ser alertado de que, olha, existem pendências que demandam alguma ação sua para que você faça.
Os ordenadores de pagamento, eles também vão receber a relação detalhada ou consolidada das obrigações de pagar pendentes. Então, vamos supor que eu sou o ordenador de pagamento, então, olha, o encarregado lá atestou que chegou, sei lá, chegaram fraldas, chegaram medicamentos, chegaram camas, sei lá, cadeira de roda, o que danado for, e para cada um daqueles está aquele determinado fornecedor. E aí você vai selecionando, chegou ok, chegou ok, chegou ok, o outro liberei o pagamento e por aí vai. De uma forma rápida, inclusive apresentando as coisas de forma cronológica. Os delegados que necessitam periodicamente de algum produto e ou serviço, eles vão ser indagados a respeito da necessidade ou não de demandar algum produto e ou serviço. Por exemplo, quem contrata, para pensar, quem contrata a instalação de um elevador, todo mundo sabe que um elevador vai precisar de manutenção, né? Porque lá na engenharia a gente fala de coisas que tem um caráter preditivo ou preventivo. O preditivo ele só atua quando alguma coisa existe de errado, mas alguns equipamentos que têm um prazo de garantia e que têm uma necessidade de manutenção periódica iam surgir alertas, não vinculantes, mas também alertas para dizer, olha, você que é o gestor aqui do negócio, preste atenção, porque já chegou a época de fazer algum tipo de manutenção e aquilo poderia demandar uma nova solicitação para que fosse contratada uma empresa que fizesse a manutenção. Se é dentro do prazo de garantia do produto, obviamente já seria um lembrete para que eles liguem para aquele responsável para que já estava embutido na venda daquele equipamento a prestação daquele tipo de manutenção durante um determinado tempo. Quando não está mais na garantia, seria feita algum tipo de licitação. Isso é para que o diretor ele está pensando em 10 milhões de coisas. Ele não vai ficar pensando naquele equipamento. Aquele equipamento vai ficar para lá. Então, isso é para ajudar para que a gestão da coisa pública ela busque cada vez mais algum tipo de suporte que lhe dê o pensamento. Porque, veja bem, quando eu pego alguém que vai fazer a limpeza dos ar-condicionados, aí o cara diz, olha, o senhor precisa ficar atento porque a limpeza tem que ser feita de um tão e tal período. Aí eu vou falar com o cara do carro, do que vai trocar o óleo do carro. Olha, doutor, tem que ficar atento com não sei que o prazo daqui. Então tem um número grande de prazos, de coisas que periodicamente, precisa trocar o filtro lá da água. Então tem um monte de coisas que se a gente tivesse, olha, está na época de trocar o filtro, está na época de fazer a manutenção, está na época de alguma coisa. O SUAPS também se ocuparia de mandar uma mensagem, mas aí não é de erro, de punição, de nada. Mas olha, fica alerta, é necessário fazer isso. Então, já os fornecedores, eles poderiam também obter relatórios de pendências de entregas a vencer e vencidas, assim como demandas de contestação diversas. Então, ele obteria tudo, olha, eu queria saber tudo que eu vendi para o Ministério do Trabalho, tudo que eu vendi para não sei o que, tudo que eu vendi para Pernambuco, tudo que eu vendi nesse determinado período, tudo que eu ainda não recebi, o que eu tenho para receber desse órgão e por aí vai, entende? Os fornecedores eles poderiam obter relatórios de oferta de compra que se encaixem no perfil de produtos e serviços por eles prestados. Os fornecedores obterão também uma consolidação de valores de licitações vencidas com um link facilitado para a geração de notas fiscais, que seria um requisito indispensável para que faça a verificação e a finalização daquele processo. Alertas existiriam para o fornecedor para apresentar novas documentações solicitadas periodicamente, a fim de permanecerem habilitados a atuarem como fornecedores. Os contratantes, eles receberão as demandas consolidadas de cadastro de representantes dos delegados e da central de compras, a fim de que possam, na qualidade de usuários master, incluir, excluir, substituir usuários do sistema, atribuindo poderes e prerrogativas amplas ou restritas. Já os representantes dos órgãos de controle também vão obter relatórios simplificados, no caso de contratos típicos, ou detalhados nos casos de contratos atípicos ou de grande valor. Aí a gente precisaria normatizar o que seria grande valor, assim como informações de possíveis irregularidades
ou situações atípicas. Sim, essa questão do grande valor, eu disse que precisava normatizar, mas o próprio usuário do Tribunal de Contas, ele pode dizer, olha, eu quero que quando tiver alguma contratação acima, sei lá, de 50 mil reais, eu tenha uma informação detalhada. Caso contrário, me mande simplificado, alguma coisa nesse sentido. Então, esses relatórios que estariam disponíveis para quem controla, poderiam ser relatórios diários ou por período, seja semana, mês, data inicial, data final e por aí vai. Os delegados e os órgãos de controle receberiam alertas para algum tipo de excesso de demanda. O que é isso? Às vezes a corrupção não está no preço do produto, está na quantidade exagerada de produtos que eventualmente podem ser desviados. Então o SUAPS também teria algum tipo de verificação de inteligência para verificar, olha, em hospitais com determinadas características, espera-se que a cada 1000 pessoas atendidas, você tenha um consumo de papel higiênico, por exemplo, disso, um consumo de agulhas, mas tem um determinado hospital que tem contratado de uma forma muito diferente dessa média. Vem cá, o que é que está acontecendo? Entende? Então, esse próprio sistema de compras, ele ajuda também para um outro tipo de situação que envolve um outro tipo de fraude. As compras rotineiras, elas poderiam ser salvas para que novas contratações possam aproveitar a formatação de demandas anteriores. Então, se eu abro licitação para algo, depois eu sei que de vez em quando eu preciso contratar aquilo. Não é todo mês, mas com uma periodicidade tal, o cara que está demandando aquela contratação, ele pode dizer, olha, eu não queria precisar digitar tudo aquilo. Dá para eu buscar aquela outra contratação? E aí ele buscaria, mas eu poderia fazer algum tipo de edição para fazer algum tipo de alteração, algum enriquecimento, exclusão. É só para facilitar a digitação. Existiriam ferramentas de auxílio aos servidores da central de compras, ou seja, aquele pessoal que entra na parte de recurso, de defesa e por aí vai. Então, essas pessoas que atuam na central de compras, elas precisariam ter uma visualização facilitada dos parâmetros de requisitos sugeridas pelo contratante por produto e ou serviço. E haveria também algum tipo de conferência facilitada da documentação adicional, periodicamente apresentada pelos fornecedores, com o controle de prazo de sua análise, a fim de não prejudicar destes em futuros certames. Se fosse necessário, estabelecer como se fosse canais verde, amarelo e vermelho para verificar situações mais ou menos anômalas. Alguma coisa que estivesse dentro da padronização normal ficaria na coloração verde, o amarelo seria uma atenção e o vermelho era um comportamento completamente fora do esperado. Pessoal, o detalhamento disso eu sei que é cansativo. Quase ninguém vai ter paciência para ver um negócio desse tamanho, tanta coisa para ser feita. Mas eu sonho que se o SUAPS ele for implementado na integralidade, nós podemos mudar de patamar. De patamar, o nosso país nunca mais provavelmente será o mesmo. O nosso dinheiro como contribuinte vai render muito mais. A facilidade de contratar vai ser muito fácil. A facilidade de participar numa concorrência é muito fácil. A conferência por parte da população, a população vai se sentir muito mais parte de tudo, de todo aquele processo e não simplesmente chegar com o dinheiro. Os órgãos de controle também vão ter padronizado, vão ter alguns tipos de ferramentas. Os gestores também vão ter ferramentas para ajudá-lo a ser um melhor gestor, vão ter ferramentas para ajudá-lo a cumprir o que diz a lei. Vai ser uma maravilha. Foi ótimo estar com vocês. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.